Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus nesse dia que o Senhor nos deu. Nos alegremos e exultemos no Deus da nossa salvação. Alguns anos atrás foi publicado um curioso cartão de Natal com os seguintes dizeres: se Cristo não tivesse vindo. Falava de um pastor que adormeceu no seu escritório numa manhã de Natal e sonhou com um mundo para o qual Jesus não tinha vindo. Em seu sonho, viu-se andando pela casa e lá não havia presentes, no canto da lareira nem árvore de Natal, nem coroas enfeitadas. E não havia Cristo para confortar, alegrar e salvar. Então pelas ruas não havia igreja, com suas torres agudas apontando para o céu. Voltou para casa e sentou-se na biblioteca, mas todos os livros sobre o Salvador tinham desaparecido. Alguém bateu à sua porta e um mensageiro pediu-lhe que fosse à sua pobre casa visitar a sua mãe que estava à beira da morte. Ele apressou-se em acompanhar o filho choroso. Chegando à casa, disse: eu tenho aqui algumas coisas que a confortará. Abriu a Bíblia, procurando alguma promessa bem conhecida, mas viu que ela terminava em Malaquias. E não havia evangelho, não havia promessas de esperança e salvação. E ele só pôde baixar a cabeça e chorar com a enferma, em angústia e desespero. Não muito tempo depois, estava do lado do seu esquife dirigindo o ofício fúnebre, mas não havia mensagem de consolação, nem palavras de ressurreição gloriosa, nem céu aberto, mas somente cinzas, cinzas e pó. E um longo e eterno adeus. O pastor percebeu que ele não tinha vindo e rompeu em lágrimas e amargoso pranto em seu triste sonho. Mas, de repente, ele acordou ao som de um acorde, e um grande brado de júbilo saiu dos seus lábios ao ouvir a sua igreja ao lado do coral cantando: ó vinde fiéis triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor, nasceu vosso Rei, o Cristo prometido, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Nos alegremos e regozijemo-nos hoje, porque Ele veio. Lembremos-nos da palavra do anjo: eis que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse é o motivo e a razão de estarmos aqui nesse momento de culto, para celebrar aquele que veio para garantir a nossa redenção. Ó vinde fiéis triunfantes, vamos celebrar ao Senhor. Hino de número 90, vamos juntos estar adorando ao Senhor com esse hino.
Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, o privilégio de estarmos diante da Tua presença para celebrar o Teu nome. Te agradecemos porque um dia o Senhor nos amou, e amou de tal forma que deixou o Seu trono na glória, tornou-se homem como nós, morreu a nossa morte, para garantir-nos a redenção. Nós te louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque um dia a Tua graça nos alcançou, e hoje podemos nos reunirmos para celebrar ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa dádiva. Obrigado por cada vida que se faz presente aqui no templo, bem como aqueles que acompanham na transmissão através das redes sociais. Abençoa as nossas vidas, nos ensina a depender de Ti e a termos um coração sempre grato e a reconhecer sempre a Tua presença no nosso meio, porque Tu és o Deus conosco, o Emanuel. Que a Tua presença se faça constante no nosso viver e possamos refletir por meio das nossas ações. É isso que nós te pedimos e oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Maria dará à luz um filho, a quem chamará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. Cantaremos ainda e vamos declarar que o Salvador chegou. 106 do HCC, cantai que o Salvador chegou. Solte a sua voz, louve ao Senhor. Se de fato você tem consciência de que o Salvador chegou na sua vida, então vamos louvá-lo através desse cântico. Amém. Sim, todos lhe obedecerão. Ele já venceu a morte, venceu a maldição e trouxe bênção sobre as nossas vidas. E é por isso que estamos aqui nesse momento de culto, de adoração ao seu nome. E aí me faz recordar, quando cantamos esses hinos, a história do Natal. E me faz lembrar daquele momento em que os pastores no campo, assustados com a visita dos anjos, puderam contemplar o coro celestial adorando ao Senhor. Nós faremos parte. Nós que fomos alcançados com a graça de Cristo, na verdade, já fazemos parte do coro celestial. Então eu quero convidar os irmãos a continuarmos adorando, exaltando o Senhor, porque, de fato, foi para isso
E é essa a única forma que nós podemos retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para conosco, vivendo para o louvor, para a exaltação do seu nome. Nós vamos convidar o Ministério de Louvor, que vai nos conduzir no momento de cânticos espirituais. Nós vamos adorar ao Senhor juntos. Então a igreja toda participando desse momento de adoração através dos cânticos espirituais, nos unindo ou nos fazendo recordar o coro celestial que celebrou a Jesus no primeiro Natal. Bom dia, amada igreja. Vamos continuar adorando o nosso Deus, porque Ele é bom, o amor dEle dura para sempre. E Ele nos amou primeiro, né? Aleluia. Toda a criação adora o Senhor. Toda a criação dá louvor ao Senhor. Por isso que estamos aqui nessa manhã, para adorá-lo. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Somente a Ti, Senhor. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao céu soprar, posso ver criar a vida. Eu convido os irmãos a ficar de pé para louvar junto comigo. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Aleluia. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao céu soprar, posso ver criar a vida. Vamos dar aleluia. Aleluia. Crias a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Mais uma vez vamos dar aleluia. Aleluia. Toda a criação faz o quê? Aleluia, Jesus. Aleluia.
que eu vejo. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia. Bora cantar. Abra seu peito, sua voz. Aleluia. Toda a criação te louva. Mais uma vez. Aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Aleluia, glória a Deus. E vamos continuar celebrando a esse Deus maravilhoso. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Então celebre, celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Vamos declarar que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, a Ele todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei,
exalte ao Rei, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mantenha-se de pé, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos adorar, celebrar o Teu nome. Obrigado a Deus por cada família, por cada vida representada aqui nesse ato de culto. Pedimos que o Senhor continue estimulando as nossas vidas para buscar a Tua presença. E agora, ó Deus, rogamos de uma forma muito especial que a Tua palavra ministre aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito haja por meio da Tua palavra e fale aos nossos corações, promova as mudanças necessárias no nosso viver, a fim de que vivamos para a glória do Teu nome. Ser com cada pessoa que vai receber a porção da Tua palavra, que de fato sejamos a boa terra, onde a semente há de germinar e produzir frutos dignos do Senhor. É isso que nós te pedimos e oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se e nós convidamos a que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Estaremos agora refletindo essa nossa terceira mensagem voltada para o tema Natal, focando ali no texto que trata do nascimento de Jesus. Como já falei em outras ocasiões, não sabemos ao certo quando Jesus nasceu. A certeza que temos é que de fato Ele nasceu para redimir ou para tornar o nosso Salvador e Senhor. Então essa é a certeza que temos, e é por isso que estamos aqui, para adorar ao Seu nome, porque Ele nasceu para garantir-nos vida. Quero que você abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós estaremos conferindo os 11 primeiros versículos. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Lucas 2, do 1 ao 11. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se. Era o primeiro recenseamento de Augusto que fora feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a um filho, seu filho primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Então o anjo lhe disse: não tenha medo, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que Deus em Cristo abençoe e aplique a sua palavra em os nossos corações. Vamos juntos repetir o versículo 11, vamos lá todos juntos? Dá para voltar, só um minutinho. Vamos ver se volta ali. Vamos lá? É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que Deus em Cristo abençoe e aplique a sua palavra em os nossos corações.
quando José e Maria saíram de Nazaré para Belém por decreto de César. Essa é a orientação que nós temos aqui nesse texto. O texto vai nos dar ideia de que quando chegaram lá, eles não encontraram lugar para eles nas hospedarias. Versículo 7 nos pontua sobre isso. Não encontraram lugar para eles nas estalagens, por isso foram hospedar-se numa complemento da casa, que era uma estrebaria, local onde recolhia os animais. E foi ali que Jesus nasceu, porque não havia lugar para Jesus na concorrida cidade de Davi. Isso nos chama bastante atenção. Os espaços todos da cidade eram disputadíssimos naquela ocasião, e assim o Cordeiro de Deus nasceu num estábulo, não em um berço de ouro. O Criador do universo, o dono do mundo, foi rejeitado no seu nascimento e também na sua morte. Se bem lembrarmos, nós vamos olhar lá no texto ali, no contexto da história, e alguns dias atrás nós pregamos sobre isso aqui na igreja, quando Jesus foi morto, ele foi desprezado pelos homens, e ele próprio disse que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, sendo dono do universo. Não foi só no seu nascimento, na sua morte também, ele foi desprezado, e nenhum túmulo para si ele tinha, foi sepultado em um túmulo emprestado. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 3, diz que era desprezado e rejeitado dos homens, homens de dores, e experimentado nos sofrimentos, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram caso dele, ou não fizeram nenhum caso dele. Então essa era a figura de Jesus, e no seu nascimento, ele tem o desprezo também da humanidade, ainda que de forma indireta. Os anos se passaram, e os homens continuam na mesma corrida desenfreada e desprezando Jesus. Recentemente celebramos o Natal e podemos acompanhar, ainda estamos vivendo esse clima do Natal, e podemos acompanhar a correria desenfreada da humanidade, não por Jesus, mas por seus interesses pessoais, desprezando o próprio Cristo, o Filho de Deus. Os homens correndo de um lado para o outro, cuidando de muitas coisas, e não se apercebem que também não tem dado lugar a Jesus nas suas vidas. Muito me assusta o fato de ver as pessoas nesses dias dizendo é o Natal de Jesus, mas não se atendo aos princípios da sua palavra, comemorando o aniversário, o nascimento de Jesus, sem tão pouco se importar com aquele que nasceu, com os princípios que deixou. As estalagens, hoje as casas continuam abarrotadas de gente, mas ausente da presença de Jesus, ocupando todos os espaços da casa. Nós podíamos ver isso nos comércios, lotado. Eu fiquei assustado, porque eu até tinha imaginado que esse ano, por conta da pandemia, talvez não fosse tão cheio, tão lotado. E aí tive a necessidade de ir a um supermercado no dia 24, pela manhã. Resolvi não ir no daqui de perto de casa, porque eu sei que ele é mais movimentado. Resolvi ir no do centro, imaginando que no centro estaria vago. Para minha surpresa, tinha dificuldade nas filas, supermercados abarrotados, comércios abarrotados, apesar da crise
As pessoas estavam, todo mundo correndo atrás de presente, correndo atrás de insumos para preparar uma ceia, a ceia de Natal. E aí fiquei imaginando que mesmo com as imposições e as restrições de não haver aglomeração, mas pude sair um pouco à noite e perceber nas casas movimento de muita gente, as casas lotadas, famílias se reunindo. Não está errado fazer isso. O problema é que se reúnem para comer, saciar e encher o estômago, para se alegrar, e esquecem de Jesus. São instalagens que estão abarrotadas e com os corações ocupados com os cuidados pessoais e não dão lugar a Jesus. Muitas pessoas ocupam hoje o lugar de Jesus das suas vidas com outras pessoas, numa sociedade totalmente secularizada. O homem pós-moderno empurrou Jesus para os templos e aí resume o ato de adoração, de lembrar do nascimento de Jesus. E aí eu encontrei também nas redes sociais muita gente perguntando: ei, onde vai ter culto hoje? Onde vai ter celebração hoje? Porque o encontro com Jesus, ou Jesus foi empurrado para os templos religiosos. E aí, para ter um encontro com Ele, para tentar de alguma forma talvez apaziguar sua própria consciência, porque comemorar o aniversário de Jesus e não ter Jesus, ou não ter visitado, então vai para um templo religioso. Quantas pessoas não fizeram isso nesses dias? Porque empurraram Jesus para o templo religioso. Foi isso que os homens modernos ou pós-modernos fizeram, pensando dessa forma, não permitindo que Jesus possa interferir nas suas ações, nos seus comportamentos dentro de casa. E é por isso que muita gente no Natal resolve ter um encontro com Jesus lá nos templos religiosos e não levar Jesus para dentro de casa, até porque talvez Jesus não suportaria ficar lá por conta do comportamento dessas pessoas. Pessoas que vão aos templos e aí voltam para casa e cometem o pecado da glutonaria, da avareza e de tantas outras que nós poderíamos citar aqui. E assim as pessoas tornam-se religiosas e até mesmo se dizem evangélicas, mas não se colocam debaixo do senhorio de Cristo. Vive segundo os valores da sociedade decadente e não segundo os absolutos da palavra de Deus. Não havia lugar para Jesus em Belém. E infelizmente, continua não havendo lugar para Jesus no coração de muitas pessoas nos nossos dias. Nos muitos lares nos nossos dias. Muitas vezes o espaço que se abre é para um Jesus domesticado. Um Jesus de acordo com as conveniências humanas. E também um Jesus baseado em desvios doutrinários, e não para o Jesus das Escrituras. A maioria das vezes, os lares e os corações têm abertos possibilidade para um Jesus domesticado, um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, mas um Jesus guru, um Jesus mestre iluminado, o Jesus milagreiro, o Jesus que pode promover na minha vida, na minha família, prosperidade. Precisamos resgatar a mensagem que os anjos anunciaram em Belém. Versículo 11: Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nesse versículo, nessa mensagem dos anjos, nós podemos
destacar aqui pelo menos 3 verdades fundamentais para a vida e que são mensagens do Natal. Primeiro, Jesus é o Salvador do mundo. Vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, em outra versão. 2 grandes verdades saltam aos nossos olhos quando olhamos para essa verdade absoluta aqui: Jesus, o Salvador do mundo. Mateus, o texto que lemos ainda pouco atrás, no momento de cantar o hino, nós podíamos refletir sobre essa verdade, quando nós declaramos que o nome de Jesus seria o nome dele seria Jesus, o Filho da Virgem seria Jesus, o Filho do Espírito Santo, o seu nome seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. Deus cumpre a sua palavra. Jesus deveria nascer na cidade de Belém. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz, Deus até disse onde Jesus deveria nascer, deixa bem claro aí, Belém era uma pequena vila, a terra natal de Davi, mas apesar de ser uma cidade pequena, receberia o privilégio de ser o lugar do nascimento de Jesus. E tu, Belém, ainda que posta como pequena, de ti há de me vir aquele que salvará o mundo dos seus pecados. A pequena vila de Belém. Belém era uma vila muito pequena, uma terra natal de Davi, mas apesar de pequena, recebeu o privilégio de ser o lugar onde o Salvador do mundo nasceu. Por isso Deus moveu todo o Império Romano a fim de que um recenseamento fosse feito. Não foi coincidência, foi projeto de Deus, estava na agenda de Deus, e Deus moveu o coração de César para promover o recenseamento, para que de fato José e Maria saíssem de Nazaré e fossem para Belém, porque havia uma profecia que dizia que Jesus nasceria em Belém, e é no tempo exato. Deus não falha em nenhuma vírgula, todas as promessas de Deus se cumprem. Então nós vemos aqui que Jesus nasce em Belém, porque havia um projeto de Deus, e Deus usa César para cumprir esse projeto. E aí nós vemos então, de fato, Jesus nascendo em Belém. Com isso, a jovem Maria teve que fazer esse percurso de Nazaré, da Galiléia, até chegar em Belém, cidade natal da família de José. A palavra de Deus não poderia falhar, a profecia deveria se cumprir, e Deus move todo o Império Romano, a fim de que a sua palavra se cumpra. Fica uma lição para nós aqui: valorizemos e creiamos na palavra de Deus, ela vai se cumprir vírgula por vírgula. Deus nunca falhou numa só palavra dele, não vai ser no nosso tempo que ele vai falhar. Jesus foi anunciado pelos anjos como o Salvador. Ele recebeu o nome de Jesus exatamente porque veio para salvar, é o que diz no Mateus, versículo 21. Ele nos salva não pelo seu exemplo, nem pelos seus ensinos, mas pela sua morte, como nós cantamos ainda pouco atrás. Porque ele nasceu para morrer para pagar o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então alguém haveria de morrer para que o preço do pecado fosse pago, porque a palavra de Deus já diz que o salário do pecado é a morte, e só um justo poderia pagar pelos pecadores. Ele nasceu como sacrifício de Deus, ele nasceu como cordeiro que tira o pecado do mundo, e é bem anunciado por João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João 1, 29. Ele nasceu como substituto, aquele que veio para substituir, para pagar, para assumir o nosso lugar. Ele carregou no seu corpo, no madeiro, o preço dos nossos pecados. Ele deu a sua vida por nós. Ele foi ferido, traspassado pelas nossas iniquidades, a fim de recebermos o dom da vida. E aí nós precisamos ter uma consciência clara. Quando os anjos declararam naquela noite, é que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, eles estão dizendo, não há outro caminho para Deus a não ser Jesus. O próprio Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14, 6. Outra porta do céu para o céu não há a não ser Jesus. Ele diz que Ele é a porta. João 10, 9. Não há outro mediador entre Deus e os homens, além de Jesus. Paulo, quando escreve ao jovem Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 5 e 6, ele deixa bem claro que só Jesus é o mediador. A mensagem dos anjos naquela noite é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Eles estavam dizendo que não há outro caminho, que não há outra porta, que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus, que Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles, Mateus capítulo 1, versículo 21, Lucas capítulo 19, versículo 10, que Ele veio para reconciliar, o homem estava separado de Deus, e Ele veio então como Salvador, aquele que reconcilia o homem com Deus. Ele veio para remir-nos dos nossos pecados. Não há mensagem de Natal sem a proclamação da salvação no nome de Jesus. Celebrar o nascimento de Jesus, ou celebrar o Natal, sem se referir à necessidade de perdão de pecados, sem se referir à necessidade de salvação, é negligenciar a mensagem verdadeira do Natal, porque foi essa mensagem que foi anunciada: eis que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, o único que pode salvar a humanidade toda que estava separada de Deus, distante de Deus, perdida nos seus delitos e pecados. Essa é a primeira mensagem que nós podemos destacar dessa mensagem dos anjos naquela noite de Natal, na noite do nascimento de Jesus. Segunda, ainda no mesmo versículo 11, depois dele dizer que Jesus é o Salvador, o único que pode salvar, Jesus o Salvador, que é Cristo. Essa palavra Cristo, ela é traduzida também como Messias ou prometido. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, o prometido de Deus. No Antigo Testamento, Deus prometeu que iria enviar o seu unigênito, o seu ungido, o seu Messias, para salvar o seu povo. Daniel capítulo 9, versículo 25. Esse homem iria ser consagrado a Deus para ser profeta, rei e sacerdote. Nós vemos essa mensagem de forma bem clara, ou demonstrada, ou dramatizada, através dos presentes. Se vocês observaram, no dia 25 eu compartilhei uma devocional que falava sobre os presentes de Jesus, ou os presentes que Jesus recebeu por ocasião do seu nascimento. Sábios do Oriente saíram em procura do rei, porque viram o sinal nos céus do nascimento do Rei dos Reis, viram o cumprimento das profecias ali. Eles seguiram e encontraram Jesus em Belém, e quando chegaram lá, entregaram para Jesus ouro, incenso e mirra. Talvez eles nem pensassem no que isso representava, mas também é um projeto de Deus, estava na agenda de Deus, porque esses três presentes representam o triplo ministério de Jesus aqui na terra.
E aí nós podemos ver esse cumprimento de fato dessa profecia, de que ele seria profeta, que ele seria rei e sacerdote, levando o povo ao arrependimento e à salvação. Por isso ele era o Salvador. Assim o título Messias ficou associado ao Salvador prometido por Deus. O Salvador é o Cristo, ele é o Messias prometido. Sua vida não foi acidental, sua vida não foi improviso, sua vida não foi plano dos homens, mas foi planejado na eternidade por Deus, prometido na história. Os patriarcas falavam da vinda de Jesus, os profetas apontavam para a vida de Jesus. Todo o Velho Testamento foi uma preparação para a sua vinda. Os sacrifícios no tabernáculo e no templo eram sombra do seu sacrifício perfeito. O Messias era o centro da eternidade, o centro de toda a Bíblia, o centro da história. Ele é a figura central dos decretos de Deus, ele é a figura central da igreja, ou deve ser a figura central da igreja. Ele é a pedra principal, ele é a figura central nos céus. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim de toda a redenção. Todas as coisas do tempo e da eternidade convergem para ele. Todas as coisas nele subsistem. Ele é o Cristo, o Messias, o desejado de todas as nações. Ele nos foi dado na eternidade, ou desde a eternidade. Dele falaram os patriarcas e profetas. Eles apontaram, através das profecias, a consumação da esperança do povo de Deus. Ele é o enviado de Deus, o ungido, o profeta, sacerdote, rei, que veio buscar os perdidos. Quando nós olhamos os presentes que foram dados a Jesus pelos sábios do Oriente, e aí não podemos afirmar que eram apenas 3 sábios. A gente associa o número 3 por conta do número de presente, mas a Bíblia não diz que eram 3 sábios. Às vezes a gente tem até música que diz 3 ex-magos do Oriente, a gente não sabe quantos eram. Há um filme que fala de um 4º sábio, bem, podia ser um 5º, um 6º, um 7º, a gente não sabe exatamente quanto era, associamos o número por conta dos presentes, mas os presentes não está associado ao número de sábios, mas está associado ao ministério de Jesus, ao triplo ministério de Jesus. É ele é que é a figura, é nele que está associada todas as coisas. E aí quando nós olhamos para os presentes, ouro, incenso e mirra, estes presentes refletem o ministério triplo de Jesus. O ouro simboliza a realeza. Lembra que Jesus veio para ser rei e senhor de nossas vidas. O incenso, uma fragrância que era utilizada nas cerimônias no tabernáculo. Posteriormente também foi usada no templo. E era usado para expiação de pecados. Jesus, como sumo sacerdote, fez expiação pelo pecado dos homens. E ele é o sumo sacerdote, o único intermediador entre Deus e os homens, assim como o sumo sacerdote o era na época do tabernáculo. A mirra, que é uma fragrância usada para fins terapêuticos e para sanar dor e sangramento, também estava presente nos rituais de funerais. Era usado para embalsamar corpo, simbolizando a representação da imortalidade. É o que Cristo veio garantir por nós com a sua morte e ressurreição. Vida eterna nos céus. Desde o seu nascimento, Jesus recebeu um presente profético, que revelava a natureza da sua missão. Um prelúdio do seu sacrifício e morte vicária. Confirmando o que o anjo do Senhor havia dito a Maria, quando ela ainda estava desposada de José. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
A mirra lembra esse cumprimento dessa profecia. A palavra que foi dada a todos nós é: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5,39. Nós precisamos nos voltar para a palavra e olhar o que ela realmente aponta. Quando fala do Cristo, está falando de que Ele é o cumprimento das profecias. O Messias, o prometido de Deus, o que nasceu em Belém, Ele de fato representa a veracidade da palavra de Deus. Deve nos estimular a nos voltarmos para a palavra de Deus e crermos em toda a sua palavra. Porque Jesus cumpriu plenamente a missão do Messias. Como ungido, ele foi completamente dedicado à obra de Deus. Como profeta, durante seu ministério, ele transmitiu a mensagem de Deus. Como sacerdote, ele é a ponte entre o homem e Deus, tendo se oferecido como sacrifício por todos nós. E como rei, ele reina sobre todo o povo, para todo sempre. E depois de ser assunto aos céus, alguns dias atrás nos referimos a isso, ele assentou-se à destra de Deus, de onde ele julgará todos os homens. Ainda aqueles que não reconhecem como Senhor das suas vidas, haverão de um dia, a palavra de Deus, as Escrituras nos diz, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Ainda que não adiante mais de nada para muita gente. A todos aqueles que não reconhecerem Jesus como Senhor nessa vida, que não viverem debaixo do senhorio de Cristo nessa vida, também vão declarar o Senhor, porém de nada vai adiantar mais para eles. Mas Jesus será declarado, mesmo por aqueles que não o reconheceram como Senhor. Essa é a grande mensagem. É a segunda mensagem que nós podemos destacar desse texto: o Messias, o Senhor. E aí, é o finalzinho do versículo 11 aí, quando ele diz, o final da mensagem dos anjos é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Senhor. Final do versículo. Jesus não é apenas o Salvador, o cumprimento da profecia, mas Ele é também o Senhor. Jesus é Salvador e Messias, mas também Senhor. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todos os poderes do universo estão debaixo do seu governo. Ele está à destra de Deus Pai e tem o livro da história em suas onipotentes mãos. Ele governa as nações e reina soberanamente e absolutamente sobre o mundo, mas em especial sobre a igreja. Ele recebeu o nome que está sobre todo nome, e diante dele todo joelho, nos céus e na terra, não somente na terra, mas nos céus e na terra, e também os que estão debaixo da terra, haverão de se dobrar diante dele e confessá-lo como Senhor. Aquela criança que nasceu em Belém, numa estrebaria, tem o cetro do universo nas suas mãos. Ele é maior do que César, ele é maior do que os reis deste mundo, ele é o soberano do universo. Diante dele, todos os reis precisam se dobrar. Aos seus pés, todos precisam depositar suas coroas. Precisamos conhecer o Jesus do Natal. Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Messias de Deus, Ele é o Senhor do universo. Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Diante dele, todo joelho se dobrará, na terra, nos céus e debaixo da terra. Ele governa o universo e dirige as nações. Ele reina sobre o seu povo. E aí é preciso que nós façamos uma reflexão agora. Jesus tem reinado sobre a sua vida, porque a verdade sobre Jesus é que Ele reina sobre o seu povo. E a reflexão para você nesse momento é: Ele tem sido Rei e Senhor da sua vida, das suas ações,
das suas atitudes? Ou você tem apenas se voltado para Ele, querendo que Ele abençoe as suas ações? Você tem realmente reconhecido Jesus como o Messias enviado de Deus, como o Salvador do mundo, mas acima de tudo como o Senhor da sua vida? A palavra de Deus nos diz que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. O próprio Jesus me diz isso. Mateus capítulo 28, versículo 16. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Livro de Apocalipse, no capítulo 5, e aí você poderia ler o capítulo 5, capítulo 6, nós vamos encontrar ali falando sobre o grande trono, e sobre o livro da vida, e ele tem o poder para abrir e desatar os seus selos. Ele tem o livro da vida nas suas mãos. Dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. O conteúdo do Natal é salvação. O espírito do Natal é doação. É Deus se fazendo homem. O rico se fazendo pobre, Senhor se fazendo servo. Natal é dádiva de amor. Natal é para todos. Natal é Jesus. Não é Papai Noel. Na verdade, Papai Noel é um intruso na história. É uma farsa, uma mentira. Mas os homens preferem mais a mentira do que a verdade. Alguém que roubou a cena da história central. Os holofotes precisam estar colocados sobre Jesus e não sobre Noel. Jesus é o dono da festa e o sentido e a razão do Natal. Natal sem Jesus é festa pagã. Natal sem Jesus é festa gastronômica. Natal sem Jesus é apenas mecanismo vazio. Precisamos cristianizar o Natal. Precisamos democratizar o Natal. Natal são boas novas de grande alegria e salvação para todos os povos. Pobres, ricos, podem comemorá-lo de igual modo, porque não é gastronomia, não é troca de presentes valiosos, é sim reconhecimento da mensagem de boas novas, é anúncio da mensagem de boas novas que é para todo o povo. Precisamos devolver o Natal ao seu legítimo dono. Precisamos dar a glória devida a Jesus e fazer dele o centro do Natal. Precisamos comemorar o Natal com a celebração festiva do Rei Jesus, que nasceu numa manjedoura, viveu como carpinteiro, morreu numa cruz, mas ressuscitou gloriosamente para oferecer o banquete da salvação que prevalece verdadeiramente sobre o mito Papai Noel. Nós precisamos anunciar essa mensagem. E a reflexão que eu quero fazer nesse momento é: há lugar para Jesus neste Natal na sua vida? Seu coração é dele, ele é Senhor das suas ações? Ele mora e faz parte da sua história? Você já se refugiou nele e o recebeu como Salvador e Senhor da sua vida? Natal é muito mais do que troca de presente, mesa farta. Natal é Jesus presente, Senhor e Salvador. Como disse na devocional do dia 25, eu poderia lhe desejar Feliz Natal 1000 vezes.
mas não passaria de uma frase de efeito ou sem efeito, cheia de defeito. Se você o ano todo não deixar Jesus ser Senhor da sua vida, de nada vai adiantar lhe desejar Feliz Natal. As Escrituras Sagradas é bem precisa quando diz: e chamarás Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. E a mensagem do Natal é: eis que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvador, Cristo, Senhor. Neste Natal, deixe Jesus ser profeta, sacerdote e rei na sua vida. Deixe Jesus ser Senhor e Salvador do seu coração, porque somente isso, então somente Ele pode te garantir vida plena. Fora dele é o que está lá em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, vida plena. Mas a escolha é sua. A escolha é sua. Ele já veio, foi declarado pelos anjos. Muitos o receberam como Senhor e Salvador, mas muitos ainda hoje continuam fazendo como aconteceu naquele primeiro Natal. Não deram lugar para Jesus nascer, a não ser uma estrebaria. Tem lugar Jesus no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família? Faça essa reflexão. Quero convidar você a cantar comigo 112 do HCC. Vem Jesus habitar comigo. E aí nesse hino a gente fala de que Jesus deixou os céus, e não foi por acaso, mas nós precisamos convidar Jesus para vir habitar conosco. Faça desse hino a sua oração. Convide Jesus para entrar não só na sua casa, não só na sua família, mas acima de tudo, na sua vida, ser Senhor, porque Ele não veio para ser só Salvador. Lembra que a mensagem dos anjos é: vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, Senhor. Não pode receber só como Salvador, assim, quem não tem Ele como Senhor, nunca vai tê-lo como Salvador. O Cristo é enviado, Ele veio para ser Senhor, e Ele pode salvar-nos. Essa é a mensagem. Vamos cantar 112. Oh
Amém. Quero ler a terceira e quarta estrofe, que diz o seguinte: Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor, e te aprouve do mal nos salvar. Tu provaste do fel sofrimento cruel, morte enfim te fizeram provar. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Que alegria para mim, ao dizeres assim, um lugar te darei eu no céu. Vem Jesus habitar comigo. Outra vez Jesus virá. E Ele vai chamar a todos para prestar contas. E você? O que você tem para apresentar para Jesus naquele dia? Uma vida que recebeu como Salvador e Senhor, uma vida que viveu debaixo do senhorio dEle? Ou talvez aquele que dirá: Senhor, eu celebrei teu nascimento, sempre gostei, sempre estive nos cultos, gostava de ouvir o coral, gostava de ouvir a mensagem do Natal. Mas se Jesus não for Senhor da sua vida hoje, você não vai ouvi-lo dizer: um lugar te darei eu no céu. Somente aqueles que convidaram Jesus para habitar consigo, somente aqueles que nesta vida viveram debaixo do senhorio de Jesus, reconheceram a sua condição de pecador e receberam-no como Senhor e Salvador de suas vidas, somente esses ouvirão de Jesus: um lugar te darei eu no céu. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança a morada que vos está preparada. Somente aqueles que viveram debaixo do senhorio de Jesus. Que neste Natal você deixe Jesus entrar na sua casa, você deixe Jesus ser Senhor e Salvador de sua vida, porque aí vai garantir para você a salvação, porque aí vai garantir para você morada no céu. Tome uma atitude por sua vida. Não rejeite Jesus mais uma vez. Talvez você diga: nunca rejeitei Ele. Todas as vezes que você viveu para você mesmo, todas as vezes que você procurou satisfazer os seus desejos pessoais, todas as vezes que você não se submeteu à autoridade da palavra de Deus, você estava rejeitando Jesus, ainda que não declarasse com os lábios. São as atitudes que demonstram rejeição. Convide Jesus para vir morar com você. Convide Jesus para fazer parte da sua história. Vem Jesus habitar comigo. Em minha alma lugar, ó vem já. Vem Jesus habitar comigo. Em minha alma lugar, ó vem já. Convide Jesus. Curva a sua fronte. Ore por sua vida. Se porventura alguma área da sua vida Jesus ainda não tem exercido o senhorio, esse é o momento de você entregar todo o seu ser ao Senhor. Sonda o meu coração, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho errado. Torna-se Senhor de todas as áreas da minha vida, para que eu possa ouvir naquele dia: vinde benditos do meu Pai, um lugar te darei eu no céu. Faça isso agora. Os irmãos aqui no templo, os irmãos em casa, os amigos que estão acompanhando essa transmissão, esse é o momento de você entregar a sua vida a Jesus. Faça desse Natal um Natal diferente. Deixe Jesus ser Senhor da sua vida. A igreja de Jesus pesa sobre nós a responsabilidade que no primeiro Natal foi a dos anjos, de anunciar as boas novas, mas agora é sobre nós essa responsabilidade, é sobre a igreja. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada, e eu digo a vocês: vão e façam discípulos, até a última cidade. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso desafio, alcançar o nosso povo. Nós estamos em plena campanha de missões locais, e temos a responsabilidade de alcançar até a última cidade, e nós precisamos nos envolver com essa campanha. Eu quero desafiar você a fazer parte dessa campanha, a campanha de missões locais, enviar a sua oferta para missões. Pode compartilhar o tema, João Marcos?
da campanha de missões locais, até a última cidade, indo, prega o evangelho a toda criatura. As boas novas precisam chegar a todos os povos. Pesa sobre a igreja essa responsabilidade. O evangelho de Jesus precisa chegar a todos, e nós temos que assumir esse compromisso. Eu quero orar com você, para que você permita, se você confiou a sua vida ao Senhor Jesus, se você convidou Jesus para entrar no seu coração, eu quero orar por você. Nós como igreja também precisamos lembrar desse compromisso de fazer Cristo conhecido. É nossa responsabilidade levar a mensagem, de pregar a boa nova do evangelho. O evangelho veio para todos os povos. É que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo no Senhor. Eis que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então não é permitido que ninguém fique sem ouvir, é para todos. Por isso Jesus disse: indo por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura, porque a mensagem é para todos. Então nós temos essa responsabilidade, igreja do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, pelo privilégio de podermos celebrar o Teu nome. Obrigado pela maneira como o Senhor tem nos abençoado até aqui. Continua, ó Deus, falando, incomodando os nossos corações, nos dando, ó Deus, um coração totalmente submisso ao Teu senhorio. Nos faz viver para a Tua glória. Nos faz, ó Deus, nos entregarmos completamente ao Senhor. Seja não somente Salvador, mas Senhor das nossas vidas. Dá-nos um coração totalmente submisso à Tua palavra. Que o Senhor exerça autoridade sobre as nossas vidas. Que cada um de nós entreguemos o controle da nossa vida, das nossas ações ao Senhor. Para que o Senhor reine sobre nós. Para que naquele dia também possamos ouvir: venha, te darei o lugar no céu. Venha, toma posse da herança que está preparada para você. Seja Senhor das nossas vidas, Pai. Nos estimula, ó Deus, a cada dia. Nos conscientiza de que essa mensagem, a mensagem do Natal, é para todo o povo. Nos desperta para levar, ó Deus, a todos os povos, ao nosso povo, o povo piauiense. Ainda temos cidades que não tiveram oportunidade de ouvir essa mensagem. Ainda temos muito sertanejo que não ouviu essa mensagem. E pesa sobre nós essa responsabilidade, nos conscientiza. Nos dá, ó Deus, submissão à Tua autoridade. E nos dá, ó Deus, a graça de cumprirmos a missão para a qual fomos chamados. Nos ajuda a alcançar os povos não alcançados. Nos abençoa. E nos dá uma semana debaixo da Tua graça. Protege-nos, ó Deus, do homem mau. Guarda nossas vidas. E ensina-nos a depender de Ti sempre. É o que nós oramos e te pedimos agradecidos. No doce nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando ao final desse culto. Quero agradecer a Deus, a cada um dos irmãos que chegou ao templo, aos irmãos que acompanham a transmissão através das redes sociais, os amigos também. Que Deus os abençoe e que você permita que Jesus seja Senhor da sua vida, que você permita que Ele seja o Salvador, que você de fato absorva a mensagem do Natal. Eis que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que Ele seja o Salvador da sua vida, que Ele seja o Senhor da sua vida, que Ele seja o Senhor da sua casa, que Ele seja o centro da sua atenção, das suas ações. Porque só assim Ele será o Cristo, o enviado de Deus na sua vida. E só assim Ele pode garantir para você a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que você se comprometa de investir na obra missionária. Se você deseja participar da campanha de missões locais, você pode enviar a sua oferta, e com essa oferta nós estaremos cumprindo o ideal, que é de alcançar todos os povos, até a última cidade. Você pode enviar uma oferta para a conta da igreja, agência 030, operação 03, conta 31 13, dígito 3, Caixa Econômica. Você pode então enviar a sua oferta e enviar um comprovante para o nosso tesoureiro, dizendo: olha, essa é minha oferta de missões locais, eu quero ajudar a investir na obra missionária. 99, vou dizer direito,
telefone do tesoureiro, 99490-7438. Você pode mandar um WhatsApp para eles e mandando o comprovante, e ele vai estar então identificando a sua oferta como uma oferta de missões locais. Temos um desafio, alcançar uma cidade com a presença do Evangelho de Jesus, anunciando Jesus como Salvador, o Messias, o Senhor das nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê uma semana debaixo da sua graça. Essa semana, amanhã estou entrando de férias, orem por nós. Estamos planejando viajar, visitar os nossos pais, e ore para que a gente possa ser bênção. Nós estamos vivendo uma pandemia, um vírus que está aí, e a gente fica meio que receoso. Nós estaremos indo, se Deus assim nos permitir, para visitá-los, e queremos ser bênção lá, não meio de problemas. Então ore por nós, ore pela viagem. O plano é viajarmos amanhã ainda, segunda-feira, para Teresina, e depois na terça-feira para lá, para visitá-los. É uma viagem rápida, a gente volta logo, uma semana para fazer essa viagem e voltar. Então orem por nós, tá bom? E a igreja continua com as suas atividades. No dia 31, na quinta-feira, eu espero que os irmãos, não teremos culto presencial, mas espero que os irmãos participem. Às 8h30 da noite, nós faremos uma transmissão para toda a igreja, apesar de não podermos estar aqui, mas eu espero que toda a igreja esteja reunida. Dia 31, próxima quinta-feira, às 8h30, através das redes sociais da igreja, no YouTube e no Facebook. Nós faremos uma transmissão e será um momento abençoado e abençoador para a igreja. Eu espero ter a participação de todos os irmãos. Você pode convidar outras pessoas. A gente vai estar divulgando o link para que você tenha acesso, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. E aí nós queremos contar com toda a igreja nesse momento. Não vai dar para a gente ter aquele encontro aqui com o jantar e tudo mais. Assim como você convidava os seus amigos, seus familiares para participar, faça isso. Só que aí vai ser online. Não deixe eles de fora. Tem uma mensagem especial para cada um de nós. E eu espero contar com a participação de todos os irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê uma semana debaixo da sua graça. Um final e início de ano debaixo do seu poder. É essa a nossa oração, o desejo do nosso coração. Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando o culto neste dia.